Bom, gente, eu sou a Simone, outra professora da disciplina Organização de Computadores. Eu estou dividindo o curso com a Lúcia, né? Só lembrando vocês que o livro-texto que a gente vai utilizar, né, é o livro Introdução à Organização de Computadores, que a gente está utilizando, Mário Monteiro, né? E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai começar a falar da unidade central de processamento, né? Nas aulas passadas vocês viram a memória, né, um dos componentes da máquina, e agora a gente vai ver a unidade central de processamento. Nessa aula a gente vai ver basicamente uma introdução às funções básicas da unidade central de processamento, como são as instruções da máquina e como é realizado um ciclo de instrução. Bom, só a gente lembrando das aulas passadas, né, como é que um computador é organizado? Ele é organizado, ele tem dispositivos de entrada e saída, como impressora, disco, monitor de vídeo, né? Ele tem uma memória principal, né, onde são armazenadas as instruções e os dados, né? E nas aulas passadas vocês já viram como que a memória principal funciona. E tem uma CPU ou uma UCP, que é a Unidade Central de Processamento, né? CPU é do nome inglês Central Processing Unit, e essa Unidade Central de Processamento, ela é constituída de registradores, que é a memória interna a ela, da unidade lógica e aritmética, onde são processadas as funções aritméticas e lógicas que a máquina precisa executar, e uma unidade de controle, que vai controlar todas as funções de processamento de dados e de controle de comunicação entre memória, dispositivo de entrada e saída e a unidade central de processamento. Bom, então o que a gente vai ver aqui, né, é a unidade central de processamento. A gente vai ver que a unidade central de processamento, ela é responsável por computar, calcular e fazer o processamento dentro da máquina. Bom, então hoje em dia o que a gente tem é que os processadores, eles são fabricados dentro de uma única pastilha, um único chip, uma caixinha, onde estão todos os componentes que são necessários para que a unidade central de processamento faça o processamento e execute as funções de controle. Bom, características da unidade central de processamento. A gente tem vários tipos de unidade central de processamento e cada unidade central de processamento tem características diferentes. Por exemplo, a gente tem vários fabricantes, a Intel, a AMD, Cyrix, né? A gente tem, cada processador tem uma velocidade de processamento diferente, que é medida em megahertz. Então a gente pode ter um processador de 500 megahertz, um processador de 1 gigahertz. A gente tem tecnologias de fabricação diferentes, né? Uma tecnologia da física, qual é a tecnologia que é usada? CMOS, MOS, é uma tecnologia de dispositivos, por exemplo, semicondutores, que é um ramo que os físicos se incomodam com isso, né? Cada unidade central de processamento, ela é composta, os elementos eletrônicos são transistores. Então, cada unidade central de processamento tem números de transistores diferentes. A gente tem que a unidade central de processamento se comunica com a memória e com os dispositivos de entrada e saída através de um barramento de dados e de endereço. E esse barramento de dados e endereço transmite uma certa quantidade de bits. E a largura do barramento de dados e endereço é a quantidade de bits que são transmitidos nesses barramentos, que variam também dependendo de unidade central de processamento de uma para outra. Bom, a gente também tem a capacidade máxima que uma unidade central de processamento pode endereçar de memória. Então a gente pode ter máquinas que podem ter no máximo 256 MB de memória, máquinas que podem ter 512 MB de memória. Hoje em dia a gente tem máquinas que podem endereçar 1 GB de memória, né? Outras características importantes, né? O tipo, esse chip, esse microprocessador, né, ele tem um encapsulamento, ele é uma caixinha, né, e ele tem vários pininhos nesse soquete, né, nessa caixinha. Então, o tipo de encapsulamento, o soquete, a quantidade de pinos vai variar também de unidade central de processamento para unidade central de processamento. Bom, vocês já viram a memória cache, né? A memória cache é uma memória mais rápida que a memória principal, e essa memória cache, ela pode estar internamente ao chip da unidade central de processamento, a gente chama de cache L1, ou ela pode ter uma arquitetura que ela esteja externamente à memória, que a gente chama de cache L2. A gente tem, né, na verdade, a gente pode processar números inteiros e números fracionários. Então a gente tem processadores de inteiros e processadores que a gente chama de ponto flutuante, que são os processadores, as unidades lógicas e aritméticas, que são responsáveis por processar números fracionários. A gente vai ver com mais detalhe mais à frente.
A gente tem também estruturas para poder agilizar o processamento, né, para a gente poder ter máquinas mais rápidas. Foram inventadas estruturas que fazem com que a execução seja mais rápida. Então, uma estrutura muito utilizada é isso chamada de pipeline. Então, a gente tem alguns processadores que utilizam essa estrutura de pipeline, outros que não. Hoje em dia, a gente tem que a maioria dos microprocessadores utiliza essa estrutura de pipeline, que a gente vai também ver mais adiante como é que isso funciona. Outra coisa importante é o tamanho dos registradores. Os registradores são aquela memória que a gente tem que fica dentro da unidade central de processamento. Então, a quantidade de bits que cada registrador pode armazenar é uma coisa importante para o desempenho da máquina. E a gente vai ver que as máquinas diferem na quantidade de bits dos registradores que elas possuem, né? Bom, quais são as funções básicas da unidade central de processamento, né? As funções básicas são executar operações com dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, operações lógicas, fazer um E lógico, um U lógico, um XOR, né? Então, são processamento que eu vou executar operações em cima de dados, né? E a outra coisa importante da unidade central de processamento é que ela vai controlar todo o funcionamento da máquina, né? Então, ela vai fazer toda a comunicação entre memória e dispositivos de entrada e saída e a unidade central de processamento para poder executar as instruções da máquina, para poder executar os nossos programas, né? Bom, quais são as operações primitivas que a unidade central de processamento executa em cima dos dados, né? Por exemplo, somar, subtrair, multiplicação, divisão, né? Mover dado de um local de armazenamento para o outro, né? Quando eu quero fazer uma operação com dado, em geral esse dado tem que estar dentro da unidade central de processamento em um registrador. Então, eu vou mover dados da memória principal para o registrador, ou eu vou mover dados da cache para o registrador. Ou quando eu tenho o resultado de uma certa operação, eu quero mover esse resultado que está no registrador para a memória. Então, toda essa transferência de dados entre unidades de armazenamento, quem controla essa transferência é a unidade central de processamento, né? E também a gente precisa transferir dados para os dispositivos de saída, né? Quando eu estou querendo, por exemplo, mandar algum dado para o monitor de vídeo, eu tenho que pegar o meu byte que eu estou querendo que seja colocar no monitor de vídeo, tem que mandar um controle avisando o monitor de vídeo que eu estou mandando um byte que eu quero que seja mostrado na tela do meu computador. Se eu quero mandar o caractere para a impressora, eu tenho que ter uma unidade central de processamento que vai enviar o byte para a impressora e pedir para que aquele byte seja impresso. Se eu estou querendo, por exemplo, ler uma tecla do teclado, eu vou ter essa unidade central de processamento controlando o teclado para pedir esse dado para o teclado, né? Então, todas essas funções de transferência de dados, a unidade central de processamento que vai executar. Bom, todas essas operações, né, e como eu vou localizar os dados, né, isso tudo é representado por uma sequência de zeros e uns, né? A minha máquina, a minha unidade central de processamento, ela só consegue manipular o que a gente chama de bits, zeros e uns. Então, toda a minha informação está codificada dentro da minha máquina em zeros e uns, inclusive as instruções que a minha máquina vai ter que executar, como, por exemplo, somar, subtrair ou mover dados. Então, todas as minhas instruções estão codificadas em sequência de zeros e uns, né? Essas sequência de zeros e uns que codifica uma instrução de máquina, a gente chama de uma codificação por uma instrução de máquina, né? Então, a gente está vendo um exemplo aí na tela, né? A gente tem uma instrução que tem 16 bits, né? E os 4 primeiros bits, né, o 0101 ali que vocês estão vendo em vermelho, esses 4 primeiros bits vão indicar qual é a operação que eu estou querendo executar. Por exemplo, uma soma, né? Então, esses 4 bits codificam qual é a operação que eu quero que a unidade central de processamento execute, uma soma. E aí, ela vai ter que somar, por exemplo, 2 dados, A e B. Então, eu tenho que dizer onde esses dados A e B estão. Se esse dado está no registrador, se esse dado está na memória, né? Então, essa codificação aí que a gente tem em verde, do operando 1 e do operando 2, são codificações para indicarem aonde que os dados estão, em um determinado registrador ou em um determinado endereço de memória, tá? Mais adiante a gente vai ver com detalhes como é que essa codificação das instruções é realizada. Bom, então, como é que a unidade central de processamento executa o programa? O que é um programa? O programa nada mais é do que várias dessas instruções codificadas em bits que são armazenadas na memória sequencialmente, numa célula atrás da outra,
né? Então, para iniciar a execução do programa, o que a gente precisa? A gente precisa ter esse programa, que nada mais é que uma sequência de instruções codificadas em bits, e a gente precisa saber qual é o endereço da primeira instrução, porque daí o que a unidade central de processamento faz? Ela vai para esse endereço da memória, lê o conteúdo dessa memória, que é a primeira instrução, decodifica essa instrução e executa a instrução, tá? Então, a unidade central de processamento, o que ela fica fazendo indefinidamente? Tá? Ela fica executando o que a gente chama de um ciclo de instrução. Tá? O que é o ciclo de instrução? O ciclo de instrução ela busca uma próxima instrução a ser executada. O que é isso? O que é buscar uma próxima instrução? É ir no endereço de memória e ler o conteúdo daquela memória e colocar o conteúdo daquela memória dentro da unidade central de processamento, num registrador específico, que a gente vai ver mais à frente, e aí ela consegue obter a instrução que ela deve executar. Bom, dado que ela tem aquela sequência de bits que compõe uma instrução, ela tem que decodificar aquela sequência de bits para descobrir qual é a operação que tem que ser feita. Se é uma soma, se é uma multiplicação, ela tem que mover dados de um lugar para o outro, né? Então ela vai interpretar essa instrução, ela vai decodificar a instrução. Dado que ela decodificou, descobriu qual é o processamento que tem que ser executado, ela vai executar a instrução. Se tem que somar, ela vai somar 2 números. Se tem que mover, ela vai mover o número da memória para um registrador, por exemplo, né? Isso aí a gente vai ver com detalhes como é que isso é feito, né? Bom, acabou de executar essa instrução, o que vai acontecer? Ela vai executar a próxima instrução, que o programa nada mais é que uma instrução atrás da outra que ela vai executando sequencialmente. Então, a minha unidade central de processamento, o que ela fica fazendo? Ela fica executando indefinidamente o ciclo de instrução. Busca, decodifica e executa, né? Até que aconteceu algum evento diferente na minha máquina. Por exemplo, se eu desliguei, né, a máquina, e a unidade central de processamento não vai mais executar nada. Se, por exemplo, deu um erro na minha máquina, né, tem alguma falha na memória, ela também para o que ela está fazendo de executar. Ou se o programa tem um comando dizendo, para de fazer, não executa mais nada, né? Então, o funcionamento básico da minha unidade central de processamento é esse. Bom, o que a gente vai ver aqui, né? Todas as máquinas, ela tem uma organização lógica e essa unidade central de processamento, ela é composta de vários componentes que se comunicam entre si, né? Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma máquina bem simples, né? Uma arquitetura bem simples, e vocês vão conseguir, entendendo esse modelo bem simples, vocês vão conseguir entender modelos mais complicados, como, por exemplo, um microprocessador Pentium, né? A gente tendo toda a ideia geral, básica de como é que a máquina funciona, dá para a gente entender todas as máquinas mais avançadas, tá? Então, basicamente, a nossa máquina, né, ela tem uma unidade aritmética e lógica, né, que a gente chama de UAL. Essa unidade aritmética e lógica, ela é responsável pelo processamento das operações aritméticas e lógicas, como o nome diz, né? Ela tem registradores de dados, onde ela armazena dados, e essa nossa máquina simples aqui tem um registrador especial chamado ACC, que é o acumulador, que é um registrador que manda dados para a unidade lógica aritmética executar algum processamento sobre ela, né? A gente tem o contador de instrução, que é um registrador que guarda o endereço da memória onde eu vou pegar a instrução, tá? Ela tem um registrador de instrução, que é um registrador que a gente armazena as instruções que a gente quer decodificar para poder executar. Ela tem toda uma lógica de controle que é realizada pela unidade de controle, né? A UC é a unidade de controle. Essas operações da unidade de controle são gerenciadas, né? Todas as atividades dela seguem um relógio, né? A gente vai ver com mais detalhe cada dispositivo desses aí. E a gente tem 2 registradores, o RM e o RDM, que são registradores que se comunicam com o exterior da UCP, né? Ela consegue mandar dados para o barramento de dados através do RDM e consegue mandar endereço através do barramento de endereço através do RM. Tá? A gente vai ver com mais detalhe cada um desses componentes, né? Bom, essa nossa máquina aqui, ela executa as instruções de forma sequencial, uma instrução atrás da outra. E quando eu estou executando um determinado programa, eu vou executando uma instrução atrás da outra, né? Hoje em dia, a gente tem máquinas que executam mais de uma instrução simultaneamente. Essas máquinas utilizam uma arquitetura que a gente chama de pipeline,
Tá? É uma maneira de a gente poder fazer máquinas eficientes, máquinas que executam programas em menos tempo. A gente vai ver com mais detalhe como que é essa estrutura de pipeline mais à frente. Tá? Eu só estou falando agora porque isso é uma estrutura muito utilizada em todas as máquinas que as velocidades ficaram muito maiores de processamento devido a essa estrutura, mas a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Bom, então como eu já falei, né, a unidade central de processamento, ela vai fazer duas grandes funções, a função processamento de dados e a função de controle, né? Bom, então a função processamento de dados, né, como a gente viu, o que a unidade central de processamento vai fazer? Operações aritméticas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, operações lógicas, né, um E lógico, um U lógico, um O exclusivo lógico, movimentar dados da memória para a unidade central de processamento ou da unidade central de processamento para a memória ou entre registradores, né, desvios, né, a gente viu que eu vou executar as instruções sequencialmente, uma atrás da outra, mas pode acontecer, por exemplo, ter uma condição, se x igual a 0, eu faço tal coisa, se não, eu faço outra. Então, eu não vou querer executar uma instrução atrás da outra, vai depender dessa condição. Então, eu vou ter que desviar o fluxo de execução no meu programa. A gente vai ver como é que isso é realizado. E operações de entrada e saída, né? Se eu quero ler dados do teclado, por exemplo, ou do disco, se eu quero escrever coisas para o disco, se eu quero mandar coisas, caracteres para serem impressos na impressora ou para serem colocados no monitor de vídeo. Bom, nessa nossa máquina, né, vocês vão ver aí o sombreado meio amarronzado. Esses dispositivos aí que estão sombreados são os dispositivos responsáveis pela função processamento de dados, que é a unidade aritmética lógica, que dentro dela que são executadas todas as operações aritméticas e lógicas, e os meus registradores, que é onde ficam os dados que a minha unidade aritmética e lógica vai trabalhar em cima, né? Então, os dados que eu vou somar, por exemplo, eles têm que estar armazenados nos registradores, eu mando para a minha unidade aritmética e lógica, eu faço, por exemplo, uma operação de soma e o resultado volta, por exemplo, para um registrador que está dentro da minha unidade central de processamento. Bom, a unidade aritmética lógica vai executar as operações com dados aritméticas, lógicas. Por exemplo, eu posso deslocar um dado para a esquerda, deslocar um dado para a direita, incrementar e decrementar um determinado número, por exemplo, né? E a gente tem unidades, essas unidades aritméticas e lógicas, elas podem tratar números inteiros e números fracionários, né? O que a gente chama de processador de inteiro e processador de ponto flutuante. Então, a gente tinha no início os processadores de ponto flutuante, que tratam os números fracionários, eles eram fora da unidade central de processamento, a gente chamava de coprocessador de ponto flutuante, era um chip separado. Hoje em dia, a maioria dos processadores que a gente tem, esse coprocessador de ponto flutuante já está embutido dentro do chip da nossa unidade central de processamento. Bom, esses registradores, né, a unidade aritmética e lógica obtém os dados, né, desses registradores para poder executar as operações e os resultados da unidade aritmética e lógica são armazenados nesses registradores e posteriormente podem ser escritos na memória principal ou em disco, né? E a unidade central de processamento possui cada unidade central de processamento vai possuir um certo número de registradores, né? Nas primeiras arquiteturas, a gente tinha um único registrador, que era o acumulador, que falava com unidade aritmética lógica, que é o modelo que a gente está utilizando aqui. Hoje em dia, nas arquiteturas mais modernas, a gente tem vários registradores que podem enviar dados para a unidade aritmética lógica. Então, a gente tem, por exemplo, nas arquiteturas modernas hoje em dia, os registradores são especializados, por exemplo, em armazenar dados ou armazenar endereços, ou armazenar segmentos. Eu posso dividir meu programa em segmentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, registradores, se vocês forem olhar uma arquitetura Pentium, por exemplo, né, a gente tem lá registradores para dados, tem o nome lá, H, AL, BH e BL. Registradores para guardar endereços, o IP, o Instruction Pointer, né, para guardar segmentos onde meus programas estão armazenados. O CS, que é de Code Segment, segmento de códigos, ou Data Segment, segmento de dados, né? Em geral, né, a capacidade de armazenamento desses registradores é igual ao tamanho da palavra do processador, né? Esse tamanho da palavra, o que ele consiste? Consiste no maior número de bits que a minha unidade aritmética lógica pode manipular de uma vez só, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem um tamanho de palavra de 16 bits, a minha unidade aritmética lógica pode fazer contas com números que estão codificados em 16 bits. Tá? E, em geral, o que é interessante? Em geral, é interessante eu poder transferir da memória para a unidade central de processamento
uma quantidade de bits igual ao tamanho da palavra, porque é a quantidade de bits que a minha unidade aritmética lógica pode manipular, né? Então, por exemplo, em geral, o que acontece é que meus registradores dentro da minha máquina, da minha unidade central de processamento, vão poder armazenar, vão ter uma capacidade de armazenamento em quantidade de bits igual ao tamanho da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina Intel 486, que é a palavra de 32 bits, ou seja, uma unidade aritmética lógica pode manipular números de 32 bits, codificados em 32 bits, os meus registradores vão poder armazenar 32 bits. Então, os meus registradores eu vou poder utilizar para dados, instruções, quando eu vou armazenar, quando eu vou executar uma instrução, eu tenho que ler essa instrução da memória e armazenar em algum lugar dentro da unidade central de processamento. Vou armazenar no registrador de instruções, tá? Tem um nome especial, um registrador especial para isso. O endereço de instruções de programa. Cada endereço, quando eu vou querer ler uma determinada instrução, eu tenho que dar o endereço da memória onde aquela instrução está. Tem um registrador chamado contador de instruções. E eu vou ter, nessa arquitetura que a gente está vendo aqui, 2 registradores, um para poder enviar endereços para a memória, porque esse registrador de endereço da memória, que é o RM, ele é o único registrador que consegue enviar bits através do barramento de endereços para a memória, consegue falar com o mundo externo ao CP. E o registrador de dados da memória também é o único registrador que eu consigo armazenar dados que vão ser enviados para a memória ou enviados para um dispositivo de entrada e saída, e os dados que eu recebo, a unidade central de processamento recebe através do barramento de dados, vão ser armazenados nesse registrador de dados de memória. Bom, a gente tem que alguns processadores possuem registradores especiais de estado, né? O que é isso? É um registrador e cada bit indica o estado do processador, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí, a gente tem o código de condição, por exemplo, de um processador chamado Motorola 68000, né? Então a gente tem o flag, por exemplo, N, né, é um bit. Se esse bit tiver em 1, quer dizer que a operação que foi executada na unidade aritmética lógica deu um número negativo, né? Z quer dizer o quê? Se eu fiz uma operação na unidade aritmética lógica e o resultado dessa operação deu o valor 0, né? Overflow, nesse bit V, quer dizer que se eu executei uma operação aritmética de soma, por exemplo, o resultado da soma deu um número que é maior, eu não consigo representar com aquela quantidade de bits que eu tenho na minha máquina para representar. Carry quer dizer que se eu estou somando 2 números e foi um vai 1, né, para fora da soma dos 2 números, esse bit também é setado para 1. Né? E o X é semelhante ao carry, só que eles dizem que é o -1, né? Quando eu tenho subtração, quando vai 1 para o bit mais significativo. É um bit que é muito pouco utilizado, pelo menos nessa arquitetura aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, que a gente tem arquiteturas, que a gente tem um registrador, que cada situação que ocorre, por exemplo, deu um overflow ou deu uma conta 0, ele indica através dos bits desse registrador. Bom, então vamos ver, né? O tamanho da palavra da máquina, né, é o número de bits que uma unidade aritmética lógica pode manipular de uma vez só, né? Isso aí vai definir a capacidade de armazenamento dos registradores, porque os registradores vão ter que passar para a unidade aritmética lógica uma quantidade de bits que ela vai poder manipular, né? Outra coisa que isso implica também, o tamanho da palavra, é que, em geral, o que eu vou querer fazer? Vou querer transferir dados da memória para dentro da unidade central de processamento ou da unidade central de processamento para a memória, a quantidade de bits referente ao tamanho da palavra, né? Então eu tenho que passar no meu barramento de dados, que é o que faz a transferência, onde eu posso transferir os dados da UCP para a memória, eu vou ter que transferir uma quantidade de bits, em geral, nas máquinas que a gente tem, que vai ser igual ao tamanho da palavra, né? E o que a gente vai ver é que o tamanho da palavra pode influenciar em muito o desempenho do processador, né? Vamos supor aqui, ó, vamos ver um exemplo da influência do tamanho da palavra aqui. Vamos supor que eu queira somar 2 valores, tá? Eu coloquei os valores A e B aí, que vocês estão vendo aí na transparência, né? Esses valores A e B, eles estão codificados em hexadecimal, na base 16, né? Na verdade, a gente teria que usar aí 16 bits se fosse na base 2. Eu coloquei na base 16 só para a gente não ficar com muitos bits aí, né? Então, vamos ver como é que seria a soma, a gente somar esses 2 valores, 3A25 com 17,2C, né? E vamos supor que esse sistema possui uma memória principal, que a gente tem 64K células, tá? Cada célula a gente tem 8 bits, a gente pode armazenar 8 bits. E a palavra nessa minha máquina é de 8 bits também, ou seja, cada vez eu vou transferir 8 bits da memória para a unidade central de processamento, e a minha unidade aritmética lógica, ela pode manipular no máximo 8 bits.
tá? Então, vamos ver como é que vai ser efetuada essa operação, né? Se a gente clicar aqui nesse botãozinho exemplo, vocês vão ver como é que essa operação é feita, né? Então, vamos supor ali que eu tenho na memória o 3A25 armazenado em 2 células de memória, né? Porque, na verdade, ao todo eu tenho 16 bits, então eu preciso de uma célula para armazenar o 3A, outra célula para armazenar o 25, e eu tenho outro número, 17,2C, que está armazenado também em 2 células, porque ao todo eu tenho 16 bits. Então, eu vou querer somar esses dois valores, né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou somar os bits menos significativos, o byte, né, menos significativo, porque uma unidade lógica aritmética só consegue manipular 8 bits, né? Então, primeiro eu vou somar o 25 com 2C, né? Eu vou lá, vou ler o 25, vou ler o 2C na memória e vou pedir para a unidade aritmética lógica somar o 25 com 2C. Depois que eu fiz essa soma, eu tenho o byte menos significativo da soma, aí que eu vou poder somar os bytes mais significativos da soma, que é o 3A com o 17, né? Então, eu tive que ir lá na memória, pegar os 2 primeiros bytes menos significativos, fazer essa primeira soma e depois fui lá na memória, pegar os 2 bytes mais significativos e fazer a segunda soma para formar a soma total dos 2 bytes dos 16 bits, né? Bom, agora vamos supor que essa minha máquina, tá? Ela tem, na verdade, ela tem um pouco mais de memória, tem 1 megacélulas, tá? Com 8 bits. Em cada célula eu posso armazenar 8 bits, mas agora o meu tamanho de palavra é 16 bits. O que eu quero dizer com isso? A minha unidade aritmética lógica, ela pode somar direto no número de 16 bits. E eu posso, de uma vez só, eu vou na memória e ao invés de acessar uma única célula de 8 bits, eu posso acessar 2 células de 8 bits e eu posso fazer uma transferência direto de 16 bits, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um acesso para acessar o A3A25, porque de uma vez, numa leitura só, uma única leitura da memória, eu consigo transferir os 16 bits, tá? Eu vou ler 2 células e depois eu faço um outro acesso à memória para ler as outras 2 células, que é o 17,2C, que é o B. E a minha unidade aritmética lógica consegue somar os 2 números de 16 bits junto, né? Numa única execução de instrução. Então, eu vou somar direto o 3A25 com 17,2C. Bom, e aí? O tempo a gente vai ver, né, mais ou menos, tem uns detalhezinhos aí, mas a gente pode ver a grosso modo que o tempo de eu executar fazendo acesso à palavra de 16 bits é mais ou menos a metade do tempo que eu tinha naquele primeiro caso. Porque no primeiro caso eu tinha que ir na memória 4 vezes, na verdade, né, para acessar cada 8 bits, e a minha unidade aritmética lógica só executava a instrução de 8 bits em 8 bits. Aqui eu só precisei fazer 2 acessos à memória e a minha unidade aritmética lógica, em apenas uma execução, conseguiu somar os números de uma vez só, tá? Então, eu tenho aí que o tamanho, dependendo do tamanho da minha palavra, né, isso aí vai afetar o tempo de execução das minhas instruções, né? Além do que, né, isso, o que vai afetar o tamanho da minha palavra? Vai afetar o tamanho do barramento de dados, né? Naquele primeiro exemplo, eu tinha que transferir 8 bits de cada vez, da memória para a unidade central de processamento. Então, meu barramento de dados tinha que ser capaz de transferir 8 bits. No segundo caso, eu transferi de uma vez 16 bits. Então, eu tenho que ter um barramento de dados mais largo, né? Ter uma capacidade maior de transferir 16 bits, né? E também uma diferença, como é que eu vou implementar fisicamente a memória, né? Que a gente viu nos exemplos anteriores, a nossa memória é dividida em células de 8 bits, tanto no caso 1 como no caso 2. Só que num caso a gente acessava a memória e pegava o conteúdo de apenas uma célula, os 8 bits da célula. No segundo caso, a gente tinha que dar um jeito, a nossa memória tem que ser organizada de tal maneira que eu vou na memória e consigo ler o conteúdo de 2 células. Então isso aí vai afetar o tamanho da minha palavra, vai afetar como é que a gente vai fazer a organização física da memória também. Bom, então, toda essa parte que a gente viu aqui, como é que eu faço a função de processamento de dados, como é que a unidade central de processamento trabalha nisso aí, né? As instruções da minha máquina, né, elas são armazenadas lá, bonitinha, na memória de forma sequencial. Bom, e aí, como é que funciona uma instrução de máquina, né? Como é que a gente move uma instrução da memória para o CP? Como é que esse processamento é feito? Onde é que a gente vai armazenar a instrução no CP? Tá? Como é dada uma determinada instrução, como é que a gente vai identificar e vai gerar todos os sinais de controle para que aquela instrução seja executada? Então, esses passos aí que a gente vai começar a tentar ver com um pouquinho mais de detalhe.
né? Bom, como eu já falei, né, a área de controle da unidade central de processamento, ela vai realizar todas as atividades do ciclo de instrução. O ciclo de instrução, né, ele é constituído de um ciclo de busca mais um ciclo de execução. O ciclo de busca, o que a unidade central de processamento tem que executar? Ela vai buscar a instrução na memória, né, tem um determinado endereço, ela vai busca aquela instrução. Essa instrução é armazenada em um registrador interno da unidade central de processamento, né? E aí, essa instrução, ela é decodificada, né, ela é interpretada para desencadear todas as atividades da unidade central de processamento para poder executar aquela instrução, né? Então, o ciclo de busca é simplesmente eu pegar a instrução na memória e decodificar aquela instrução. E depois que eu decodifiquei a instrução, eu entro no ciclo de execução. O que é o ciclo de execução? A minha unidade central de processamento vai ter que gerar vários sinais de controle dentro da minha máquina para indicar cada dispositivo como ele deve trabalhar. Por exemplo, se for uma operação de soma, ele tem que avisar a unidade aritmética e lógica, que a unidade aritmética e lógica vai ter que fazer uma operação de soma. Se ele quer ler um dado da memória, ele vai ter que avisar a memória que um dado tem que ser lido da memória. Então, ele vai desencadear todo o processo de execução da instrução. Quem é que faz parte, né, desse processo, os módulos que fazem parte desse processo de controle, né? A gente tem uma unidade de controle, um bloco lógico, que a gente vai ver depois que ele pode ser implementado de algumas maneiras diferentes. Todas as ações da unidade central de processamento são regidas por um relógio, tá? A gente tem um registrador de instrução e um contador de instrução, né, um decodificador e um registrador de endereço de memória e de dados da memória. Todos aqueles outros módulos lógicos que a gente viu, né, vamos ver aqui, a gente vai ver aí naquele nosso módulo básico, né, a gente tem que agora os sombreados vão fazer parte da função de controle, né, a gente tem o contador de instrução, o CI ou PC em inglês, que é Program Counter, a gente tem o registrador de instrução, né, ou IR, Instruction Register, que guarda a instrução. A gente tem um decodificador de instrução, que vai ser responsável para dizer qual é a instrução que deve ser executada pela unidade central de processamento. Essa decodificação, essas linhas da decodificação vão entrar na unidade de controle, que vai gerar os sinais de controle, tanto os sinais internos, para dentro da unidade central de processamento, como sinais externos, por exemplo, para memória ou dispositivos de entrada e saída. E a gente tem o RDM, que é o registrador que vai fazer a comunicação com o mundo externo, através do barramento de dados, e o REM, que é o registrador de endereçamento da memória, que faz a comunicação externa através de envio de endereços para a memória e para dispositivos de entrada e saída. Bom, então a unidade de controle, né, ela possui a lógica toda necessária para realizar a movimentação de dados e de instruções entre o CP e dispositivo de entrada e saída e memória e realizar instruções de mover, por exemplo, dados entre registradores internamente e, por exemplo, identificar qual é a operação que uma unidade aritmética lógica deve fazer, por exemplo, uma soma, uma subtração, etc, né? Então, essa unidade de controle vai gerar todos os sinais de controle para o meu sistema. Então, vamos ver um diagrama bem simplificado aqui da unidade de controle, né? A gente tem, na parte mais alta aí, a gente tem um registrador de instrução. O registrador de instrução é onde a gente armazena a instrução que a gente quer que a unidade central de processamento vai executar, né? A gente fez uma busca da instrução, essa instrução é armazenada no registrador de instrução e essa instrução, ela é passada por um decodificador. Esse decodificador vai decodificar qual é a instrução que tem que ser executada e vai avisar a unidade de controle qual é a instrução que tem que ser executada. Essa unidade de controle vai gerar sinais de controle para o barramento do sistema, barramento interno, né? Vai gerar sinais de controle para dispositivos internos da UCP, né? E vai também receber sinais de controle externamente e internamente, tá? E todas as ações dessa unidade de controle são regidas pelo clock, né, ou pelo relógio. Vocês estão vendo aí um gerador de tempo? Esse gerador de tempo é responsável por gerar os pulsos, por gerar o relógio que vai gerir todas as ações da unidade de controle, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente como é que isso funciona. Bom, essa unidade de controle, a gente tem várias maneiras de implementar essa unidade de controle, tá? A maneira, no início dos tempos, né, o pessoal fazia toda
a implementação dessa unidade de controle através que a gente chama de programação diretamente no hardware. Era hardwired que a gente chamava. E a coisa foi evoluindo e o pessoal passou a fazer toda essa implementação da unidade de controle por microprogramação. Tá? Por que o pessoal evoluiu para isso? Porque era uma maneira um pouco mais fácil dos projetistas de hardware implementarem a unidade de controle. Então a gente vai ver com mais detalhe como implementar a nossa unidade de controle aqui, tanto por hardwired, ou por programação diretamente no hardware, como microprograma. Mais à frente a gente vai ver isso, né? Bom, então o que a gente vai ver é o seguinte: todas as nossas instruções, né, elas são regidas pelo relógio, pelo clock, né? Então, esse relógio, ele tem uma certa duração e todas as instruções devem durar o tempo de um relógio, tá? Só que acontece o seguinte: a minha instrução, né, o que eu tenho que fazer? Buscar uma instrução, decodificar a instrução e executar a instrução, né? Quando, por exemplo, eu vou buscar uma instrução, né, está embutido nessa busca de instrução várias, que a gente chama de microinstruções, microeventos, né? Então vamos ver esse exemplo aí que está na transparência, né? O que a gente tem que fazer para efetivamente buscar uma instrução, né? Olha o que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o conteúdo do registrador, do contador de instrução, porque o contador de instrução é um registrador que possui o endereço da instrução que eu estou querendo ler da memória. Então esse conteúdo tem que ser passado para o REM, para o registrador de endereçamento de memória, porque o REM é o registrador com o qual eu consigo enviar endereços para o mundo externo, para a memória. Então eu tenho que fazer uma transferência do conteúdo do contador de instrução para o REM, tá? Então no tempo T0, a minha unidade central de processamento vai ter que executar isso. No tempo T1, o que eu faço? Em geral, né, no contador de instrução, eu tenho a minha instrução lá, o endereço da instrução que eu estou executando. A minha unidade central de processamento, para ir adiantando o serviço, vamos dizer assim, né, o que ela faz? Ela já coloca no contador de instrução o endereço da próxima instrução que vai ser executada, que é o endereço da próxima instrução que está armazenada sequencialmente na memória. Então, o que ela faz? Ela incrementa o contador de instrução, esse CI mais N, ela incrementa o contador de instrução para apontar para a próxima instrução. Tá? Então, ela vai pegar o contador de instrução, incrementar de N e armazenar de volta no contador de instrução para já ir adiantando o serviço, para já ter o endereço da próxima instrução a ser executada. E aí, o que vai acontecer? O conteúdo, o endereço da instrução que eu estou querendo executar nesse instante, é colocado no barramento de endereço, é gerado um sinal para eu ler da memória, e aí o conteúdo desse endereço vai ser transferido da memória para o meu registrador de dados da memória, que é um registrador que está interno à minha unidade central de processamento. Então, eu li o conteúdo de uma instrução e está armazenado no registrador de dados da memória. E depois, o que tem que ser feito? O conteúdo do meu registrador de dados da memória tem que passar do registrador de dados da memória para o meu registrador de instruções. Por quê? O meu registrador de instruções, eu tenho que colocar ele lá, porque de lá é que eu vou conseguir decodificar a instrução, o que vai ser realizado, né? Então, essas micro-operações, num ciclo de busca, por exemplo, né? Na verdade, essas micro-operações ocorrem em tempos diferentes. Por exemplo, no T0 eu faço a transferência do contador de instrução, no T1 eu incremento o contador e leio o conteúdo da memória para o RDM, e no T2 eu transfiro o conteúdo da RDM para o registrador de instrução. Em cada tempo, né, o projetista de hardware vai ter que ter, para cada tempo, a minha unidade de controle vai ter que gerar esses sinais de acordo com esses tempos aqui. Bom, em geral, a gente tem modo de execução das instruções, a gente chama um modo de execução exclusivamente sequencial, eu vou executando uma instrução atrás da outra. A gente tem um modo de execução concorrente, o pessoal chama de pipeline, que eu posso ter várias instruções sendo executadas simultaneamente, a gente vai ver com mais detalhes isso aí mais para frente. A gente pode ter uma execução paralela, eu posso ter vários, em vez de ter um único processador, eu posso ter vários processadores executando instruções ao mesmo tempo. Posso ter uma execução vetorial também, que eu tenho vários processadores executando ao mesmo tempo, tá? Isso aqui seria tópicos para uma cadeira de arquitetura mais avançada, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que o que a gente está vendo aqui é uma única central de processamento executando as instruções de forma sequencial. Mas a gente tem outros modos de fazer isso, através de pipeline, através de estruturas paralelas e estruturas vetoriais. Bom, então, todas as atividades da minha unidade central de processamento são sincronizadas com o relógio da máquina, né? Então, a gente está vendo aí no esquema, a gente tem aquele relógio ali. O que é o relógio, né? O relógio nada mais é que um dispositivo que gera pulsos, né? Ele gera sinais lógicos 0 e 1. É uma onda quadradinha, né? Que vocês estão vendo aí na figura aí, né? Então, é um sinal que se repete,
né? E a gente chama que a duração de um pulso de relógio é que a gente chama de um ciclo de relógio, né? Então, o que vocês estão vendo aí, ó, quando o sinal levanta, né, baixa e levanta novamente, ele se repete, né, o sinal fica repetindo, a gente chama esse tempo que ele se repete é o ciclo de um relógio. Tá? E a gente diz que o número de vezes que um pulso se repete em 1 segundo é a frequência do relógio. Então, se eu tenho que se esse sinal repete 10 vezes em 1 segundo, eu tenho uma frequência de 10 Hz, né? Que a gente diz que 1 Hz significa um ciclo por segundo. Então, eu tenho que a frequência do meu relógio é quantos ciclos desse eu faço por segundo. Tá? Então, se eu tenho uma determinada frequência, tantos ciclos por segundo, para eu saber o tamanho do ciclo, basta eu fazer o inverso da frequência. Por que isso é importante? Isso é importante porque todas as minhas operações são regidas por esse ciclo de relógio. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó, suponha que eu tenho uma máquina M1 que tem um relógio de frequência de 25 MHz, ou seja, faz 25 vezes 10 a 6 ciclos por segundo. Tá? Isso quer dizer que o período ou ciclo dele é o inverso da frequência, que vai dar 40 vezes 10 a menos 9 segundos, a gente chama 10 a menos 9 de nanosegundos, a gente vai ter um ciclo de 40 nanosegundos, ou seja, aquele tempo que ele sobe, desce e sobe novamente, ele demora 40 nanosegundos. E vamos supor que eu tenho uma outra máquina com um relógio de frequência de 400 MHz, se a gente fizer o inverso, a gente vai ter o ciclo do relógio, então a gente vai ter que o ciclo dele é de 2,5 nanosegundos. Então, se a gente for ver, ó, a máquina M1 tem um ciclo de 40 nanosegundos, a máquina M2 tem um ciclo de 2,5 nanosegundos. Vamos supor que cada instrução minha dure um ciclo de relógio, né? Então, se eu tiver uma máquina que eu vou executar, por exemplo, 10 instruções, na máquina M1 eu vou demorar 400 nanosegundos e na máquina M2 eu vou demorar 25 nanosegundos. Então, se vamos falar, a máquina M2 é muito mais rápida, executa muito, é muito mais eficiente que a máquina M1, né? Bom, nem sempre, né? A gente ter só um clock, um relógio mais rápido, não quer dizer que a máquina vai ser mais rápida. Por que isso, né? Porque tem vários outros fatores, isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente está analisando o desempenho da máquina. O desempenho da máquina não é só uma questão de relógio. Tem várias características de arquitetura da máquina. Por exemplo, se uma máquina usa esse dispositivo de pipeline que eu falei para vocês, a máquina vai ficar muito mais rápida e a gente vai ver exemplos de máquinas que têm relógio com frequência menor do que outro e que vai ter um desempenho melhor. Tá? Por exemplo, se a máquina tem cache, memória cache, a gente vai ver que o desempenho da máquina fica muito melhor. Então, isso é muito importante ter em mente, que o desempenho da máquina não depende de apenas uma característica da máquina, por exemplo, o relógio, ou se tem muita cache, né? Todo o desempenho da máquina vai depender de várias características da máquina, se tem estrutura de pipeline, se tem cache, se o relógio, claro que um relógio com uma frequência maior, provavelmente eu vou ter um desempenho melhor, né? Mas só para vocês terem uma ideia que a gente tem diferenças aí de desempenho que não depende de uma única característica. Bom, então vamos ver aqui um esquema que isso aqui é um esquema de uma máquina bem simples, do 8080, né, uma máquina bem dos primórdios, né, quando começou o pessoal a desenvolver microprocessadores, né? O que acontece é que a gente tem um relógio, né? Essa onda quadrada que está com o nome T0, né? É um relógio que entra num gerador de tempo e esse gerador de tempo vai me gerar esses tempozinhos aí, T1, T2, T3, T4, T5, que estão defasados em relação ao T0, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso que num ciclo do T0, eu preciso que uma operação seja executada, uma instrução seja executada. Só que a gente viu que essa operação ela é constituída de microoperações. E essas microoperações vão ser executadas em subciclos desse relógio. Por exemplo, em T1, em T2, em T3, em T4, em T5, até chegar, completar o ciclo de um relógio. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, ó, aqueles tempos T0, T1 e T2, são todos gerados, né, por esse gerador de tempo. Eu entro com um relógio com uma determinada frequência e gero todos esses sub-relógios aí para poder executar as operações, as microinstruções no tempo correto. Tá? A gente vai ver com mais detalhes isso aqui um pouco mais para frente, quando a gente vê como implementar a unidade de controle. Bom, o registrador de instrução, né, faz parte da função de controle e ele é basicamente utilizado para eu armazenar a instrução, né? Então, eu vou ler a instrução da memória, essa instrução, os bits vão ser colocados no registrador de dados da memória, esse registrador de dados da memória, o conteúdo dele é passado para o registrador de instrução e o registrador de instrução está conectado diretamente ao decodificador de instrução, que é onde eu vou poder decodificar a instrução para saber o que tem que ser executado.
O contador de instrução, né, ele tem a função específica de quê? Eu preciso saber qual é o endereço da memória onde estão as instruções que eu preciso executar. Então, o contador de instrução, ele sempre está, o conteúdo dele é o endereço da memória onde eu devo pegar aquela instrução, seja, ler, né, buscar aquela instrução para colocar no RDM e posteriormente passar para o RI. Né? Então, o contador de instrução, o CI, tem a função, é um registrador, que tem a função específica de fazer isso. Né? E o que eu já falei para vocês é que sempre que a gente lê uma determinada instrução, a gente já automaticamente incrementa esse contador de instrução para poder, na próxima instrução, a gente já está bonitinho com o contador de instrução, apontando para a próxima instrução que tem que ser lida. O decodificador, por que ele é importante? Né? Dado que eu tenho uma instrução, eu tenho que decodificar, tenho que descobrir qual é a operação que a unidade central de processamento tem que executar. Se é uma soma, se é uma subtração, se é passar dados de um lugar de armazenamento para outro, né? Então, o decodificador está ligado diretamente ao RI, ao registrador de instruções. Bom, um decodificador, né, a gente vai ver aqui como é que o decodificador, como é que ele funciona. Né? A gente vai ver aqui um decodificador que a gente tem, por exemplo, 4 bits de entrada e 16 saídas, tá? Por que eu estou mostrando para vocês? Vamos supor, né, vamos lembrar que eu tenho lá, a minha instrução era formada de um campo do código de operação e do campo dos operandos. Então, vamos supor que eu estou usando 4 bits para me dizer qual é a operação. Tá? Então, se eu tenho 4 bits para me dizer o código da operação, eu tenho 2 elevado a 4, eu posso ter 16 operações diferentes. Tá? Então, vamos supor que o código 000 é uma operação de soma. O código 001 me indica que eu quero fazer uma subtração. O 0010, multiplicação. 001, divisão. 0100, operação AND. E assim por diante. Tá? Então, eu posso ter no máximo 16 operações diferentes nessa máquina. Bom, e aí, como é que vai funcionar essa minha decodificação? Né? Esse meu registrador de instrução, que vocês estão vendo aí na transparência, né? Eu vou pegar esses 4 bits que me definem qual é o código de operação e eu vou entrar num decodificador. O que esse decodificador faz? Ó, ele pega essas 4 entradas, né? E eu posso ter 16 combinações diferentes. E ele tem 16 linhas de saídas aí, que estão denominadas como S0 a S15. Então, olha o que ele faz. Ele só coloca uma dessas linhas em 1, por exemplo, a linha que está referente àquela combinação de entrada. Por exemplo, se eu tenho 4 linhas de entrada 000, só a minha linha S0 é que vai ficar setada em 1, como vocês estão vendo aí na primeira linha dessa tabelona aí, ó. Se eu tenho E0, E1, E2, E3, os 4 bits em 000, só a linha S0 vai ser setada em 1. Todas as outras vão ser colocadas no valor 0. Se eu tenho, por exemplo, E0, E1, E2, E3 com valor 001, só quem vai ter o valor 1 é a linha S1, né? A saída S1. E assim por diante, tá? Então, esse meu decodificador, ele pega as entradas e ele só coloca a linha de saída em 1, aquela referente à combinação de entrada. Então, eu sei, se só a linha S0 está em 1, eu sei que na minha entrada tinha o código 000. E eu sei que se tinha o código 00, isso aí é uma operação de soma. Então, eu vou usar esse sinal S0 para avisar a minha unidade aritmética lógica, por exemplo, que é uma operação de soma. Tá? Então, esses bits, 16 bits que indicam qual é a operação que eu quero fazer, vão entrar na minha unidade de controle e a minha unidade de controle, a partir dessa entrada e do relógio, vai gerar os sinais de controle corretamente. Bom, e a gente tem também como função de controle, os dispositivos que fazem parte da função de controle, o RDM, que possui um tamanho igual ao barramento de dados, que é onde eu recebo dados, né, da memória ou de um dispositivo de entrada e saída, é quem faz a comunicação através do barramento de dados, desses bits, ou ela pode também enviar dados, por exemplo, eu quero escrever algum dado na memória ou enviar algum dado para o disco, né? O RDM é que faz essa interface entre o CP e o barramento de dados, e o registrador de endereço da memória, que possui um tamanho igual à quantidade de bits que eu vou usar para o endereço da memória. O RM também é a interface que eu tenho entre a unidade central de processamento e o barramento de endereço. Então, é onde eu ponho um endereço, esse endereço vai para o barramento de endereço e vai me identificar um endereço de memória ou um dispositivo de entrada e saída, por exemplo. Bom,
o que é uma instrução de máquina, né? Uma instrução de máquina, vocês vão ver aí no livro do Mário, né? Está definido como uma formalização de uma operação básica ou primitiva que o hardware é capaz de realizar diretamente, né? A gente está acostumado a programar em linguagem que a gente chama de alto nível, C, Pascal, Java, etc, né? Mas a nossa máquina, o nosso processador, ela só entende uma linguagem muito mais simples, né? Essa linguagem faz muito menos operações que a linguagem de alto nível que a gente está acostumado a utilizar. O que acontece é que os nossos programas em alto nível, eles são traduzidos para programas em linguagem que a gente chama de baixo nível, linguagem de máquina, que é a linguagem que a máquina entende, tá? Então, na verdade, o que um projetista de hardware faz, ele tem que definir qual é o conjunto de instruções que aquela máquina vai ter e como essas instruções vão ser codificadas. Por quê? Porque a máquina só entende bits, zeros e uns. Então, essas instruções, de alguma maneira, têm que ser codificadas em bits para a máquina poder entender, tá? Então, vamos, por exemplo, ver aqui como é que a gente faz essa tradução da linguagem de alto nível para essa linguagem que eu estou chamando de baixo nível, né? Vamos supor que eu tenho uma unidade aritmética lógica que só pode somar ou multiplicar dois números, é o máximo que ela pode fazer, né? E aí, eu tenho uma instrução em linguagem de alto nível, lá, por exemplo, x igual a mais b vezes c, tá? E aí, o que vai acontecer? A minha unidade aritmética lógica, ela não pode multiplicar B e C e somar com A, porque ela só pode manipular dois operandos de cada vez. Então, o que vai ter que ser realizado? Eu vou ter que criar um valor temporário para armazenar B vezes C, porque ela só pode manipular dois operandos de cada vez, e depois ela vai somar esse valor temporário, que é resultado da multiplicação de B com C com A, e armazenar em X. Bom, então, o que vocês estão vendo? Eu tenho em linguagem de alto nível, eu tenho x igual a A mais B vezes C. Alguém vai ter que traduzir esse A mais B vezes C para T igual a B vezes C e x igual a mais T, porque a minha linguagem de baixo nível só consegue fazer isso. Quem vai decompor as instruções, tá? Quem decompõe as instruções é o compilador, né? Ou o interpretador, efetivamente, se a gente estiver usando. O compilador da máquina, né, é um software que pega um programa em linguagem de alto nível, por exemplo, C, Pascal ou Java, e traduz essas linguagens de alto nível para uma linguagem de baixo nível que a máquina entende. Faz a tradução até no nível do bit, tá? Então, os compiladores são responsáveis por fazer isso. Bom, dado que eu vou, né, vamos supor que eu sou um projetista de hardware e quero fazer uma unidade central de processamento. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é definir o conjunto de instruções de linguagem de máquina que essa máquina tem, que essa unidade central de processamento vai ter. Então, eu vou ter que resolver o quê? O formato dessas instruções, o tamanho, quantos bits cada instrução vai ter, o que essas instruções vão fazer, né? Vão somar, vão multiplicar, vão dividir, vão fazer transferência da memória para o registrador. Eu, projetista, vou ter que definir quais são as operações, qual vai ser o tamanho de cada instrução e como é que é o formato. Quem é código de operação dentro da minha instrução, quem é operando, tá? E aí, depois que eu definir esse conjunto de instruções, o tamanho, o formato, eu vou ter que fazer toda aquela minha arquitetura de hardware que a gente viu, definir todos aqueles dispositivos, registrador de instruções, contador de instruções, unidade aritmética lógica, decodificação, etc. Vou ter que definir e implementar aquilo de tal maneira que a minha unidade central de processamento possa executar de forma correta esse conjunto de instruções de linguagem de máquina que foi definido. Bom, para a gente implementar essas unidades centrais de processamento, né, hoje em dia o pessoal fala que a gente tem algumas tecnologias de processadores, né? Uma que o pessoal, talvez você já tenha ouvido falar, né, é a tecnologia CISC, vem do inglês Complex Instruction Set Computers, né, que a gente tem um sistema conjunto de instruções complexas, né? E a outra, que também está muito badalada aí, é o RISC, né, Reduced Instruction Set Computers, que é o sistema com um conjunto de instruções reduzido, né? À medida que os microprocessadores foram desenvolvendo, o pessoal, e o hardware foi sendo desenvolvido, o pessoal começou a achar interessante ter um conjunto de instruções mais complexo, mais perto da linguagem de alto nível. Então, o pessoal foi se animando e foi cada vez fazendo um conjunto de instruções mais complexo. Só que lá para 1980, mais ou menos, o pessoal começou a estudar e viu que efetivamente as instruções mais complexas não eram utilizadas e que isso dava perda de eficiência nos processadores, né? Então começou a ter uma outra linha, não, quem sabe a gente faz processadores com instruções menos complexas e menos instruções. E aí apareceu essa arquitetura RISC, que a gente até vai ver um pouco mais detalhe nas aulas a seguir, né? Só para vocês terem uma ideia,
O Intel 8080, tá, quando ele foi lançado, ele possuía 78 instruções, né, ele foi lançado em 70 e poucos, né. Depois, com o desenvolvimento dos processadores, por exemplo, o 8486 possuía 286 instruções, o conjunto dele. O Pentium 2 já possui 217 instruções. Né? E o MIPS R2000, que é um processador de tecnologia RISC, possui 110 instruções. Então, o que aconteceu basicamente foi que tecnologias CISC, né, foram adotando características interessantes da arquitetura RISC e máquinas RISC foram adotando características interessantes de máquinas CISC. Hoje em dia a gente tem máquinas que são uma mistura das duas tecnologias RISC e CISC. Né? Bom, então, como é que as nossas instruções são constituídas, né? Elas são formadas por um grupo de bits que basicamente está dividido em dois campos, né? Ou duas partes. A primeira parte é constituída, tem um campo só que indica qual é a operação que vai ser executada. Então eu vou separar um determinado número de bits que vai me indicar o código, que a gente chama de código de operação, né? Qual a operação que vai ser executada. E a segunda parte, que são os bits que sobraram da minha instrução, vai me indicar onde estão os dados que eu vou manipular para poder executar essa instrução. A gente chama de campo de operandos. Então, esse código de operação é o campo da instrução cujo valor binário dele vai identificar a operação a ser realizada. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um processador que possui um campo de código de operação com 8 bits, né? Quantas combinações diferentes eu posso ter com 8 bits? 2 elevado a 8. Então, eu posso ter 256 instruções diferentes nesse meu conjunto de instruções. Né? Se eu só tivesse, por exemplo, 2 bits, eu só ia poder ter 4 combinações diferentes. 2 elevado a 2, que é 4. Né? E os operandos, esse campo de operandos é composto de quê? Esse valor binário de cada campo do operando, que eu posso ter um ou mais campos, né, para os operandos, vai me identificar onde estão os dados que eu vou manipular para realizar a operação. Esses dados podem estar no registrador, podem estar na cache, podem estar na memória principal. Então eu vou utilizar, né, esses bits do campo de operandos para identificar o endereço aonde estão meus dados que eu vou manipular para processar, para executar a operação. Então a gente pode ter alguns formatos de instruções diferentes, tá? Por exemplo, eu posso ter, que vocês estão vendo aí, nessa primeira em verde aí, né, uma quantidade de bits que eu tenho um determinado campo que eu uso o COP aí, né, é o código de operação, e aí eu tenho o restante dos bits, eu uso para o meu campo de operandos, e nesse caso eu posso definir 3 operandos, operando 1, operando 2 e operando 3. Então, eu posso definir 3 lugares diferentes para os meus operandos. Por exemplo, uma operação de soma, eu posso definir que eu quero somar o conteúdo do operando 1 com o conteúdo do operando 2, eu especifico, olha, o operando 1 está no registrador tal, o operando 2 está no registrador tal, eu vou lá, leio esses conteúdos e somo e pego o resultado dessa soma e coloco num registrador ou numa memória que está especificado pelo operando 3. Então, aí no caso, eu tenho os bits estão sendo utilizados para o código de operação e para identificar o endereço de 3 operandos. Eu posso ter, por exemplo, um outro formato de instrução, que eu tenho código de operação, que eu uso um determinado número de bits, e eu posso definir, por exemplo, só 2 operandos, por exemplo. Então, eu posso fazer operações do tipo somar o conteúdo do operando 1 com o operando 2 e colocar o resultado dessa soma no operando 1. Né? Eu posso especificar menos lugares de operandos, mas vocês podem ver que aí, no caso, por exemplo, eu posso ter uma instrução um pouco menor, utilizar um número menor de bits. Eu posso ter, por exemplo, instruções que só têm o campo do código de operação e eu tenho a especificação de um operando só, por exemplo. Nessa nossa arquitetura aqui, todas as nossas operações, por exemplo, são feitas sempre com um acumulador. Então, sempre tem que o operando estar fixo no acumulador. Então, eu só preciso especificar, por exemplo, um outro operando que está em um outro lugar, um outro registrador ou está na memória. Então, basta, por exemplo, nesse exemplo, eu especificar um operando só. Né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma instrução um pouco menor. Né? Mas aí eu tenho menos facilidade, menos quantidade de instruções diferentes que eu posso ter. Então, isso tudo, o projetista de hardware vai ter que se preocupar com isso, porque isso vai influenciar muito o desempenho da máquina. Né? Bom, esse formato de instruções a gente vai ver mais adiante, vários formatos em detalhes, né? E também como que esse campo do operando indica, né, faz os modos de endereçamento, a gente também vai ver mais detalhes em aulas a seguir. Bom, o código de operação, tá? Só um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente saber agora, nesse instante, ele pode ter um tamanho fixo, tá? Então, qualquer instrução minha
tem um número fixo de bits para o código de operação. Por exemplo, todas as minhas instruções têm 4 bits para o código de operação, ou todas as minhas instruções têm 16 bits para o código de operação. Tá? Se eu manter esse código de operação com um número fixo de bits, isso aí facilita muito o meu projeto de hardware, de implementação. Tá? Fica muito mais fácil e, consequentemente, mais eficiente se eu manter esse tamanho do código de operação fixo. Tá? O problema é que esse código de operação, eu tenho que colocar todos a quantidade, por exemplo, se eu tenho 1024 operações diferentes, né, se eu quero ter 1024 operações diferentes, eu vou ter que ter sempre 10 bits para codificar aquela instrução, né? E a gente vai ver que tem algumas máquinas que tem esse código de operação que o tamanho dele pode ser variável, tá? Ou seja, para uma determinada instrução eu preciso usar 3 bits, para uma outra determinada instrução eu preciso usar 6 bits, tá? O Pentium, por exemplo, é uma máquina que tem o tamanho do código de operação é variável, não é fixo sempre uma certa quantidade de bits, tá? Bom, então isso aqui é o que eu tinha para falar nessa aula. O que eu acho interessante, fora o livro do Mário Monteiro, né, tem outros 2 livros que eu acho bem interessantes, se vocês puderem ter acesso. Esse primeiro livro, a Organização e Projetos de Computadores, a Interface Hardware e Software, é do Patterson e do Hennessy. Esses 2 caras foram os caras precursores da arquitetura RISC. Então, todo o livro dele é orientado para mostrar como é que uma arquitetura RISC é desenvolvida, que é muito interessante, que ele faz todo um estudo de como um programa em alto nível em C é traduzido até no nível da linguagem de máquina e como essas instruções de linguagem de máquina são executadas na minha máquina. E um outro livro também interessante, esse já tem uma abordagem bem parecida com a do Mário Monteiro, né, é o Arquitetura e Organização de Computadores do Stalin, que eu acho bem legal para vocês darem uma olhada também.